Oi pessoal, a gente é a equipe 4 e nós vamos apresentar sobre Samos, que fica localizado na Grécia. Bom, eu sou a Yasmin. Eu sou o Samuel. Eu sou o Gabriel Neto. Eu sou a Gabriela. Meu nome é Davi. Pouco se sabe sobre o terceiro templo de Hera, conhecido como o Templo de Polícrates, que foi construído a mais de 40 metros dos anteriores. Ele tinha a maior planta já conhecida sobre esses templos, mas não foi terminado. É possível observar duas fileiras de 28 colunas cada. Elas faziam parte de um templo chamado Templo de Reco, que ele era um templo também que venerava a Hera, mas infelizmente ficou de pé por apenas uma década, pois foi destruído em um grande terremoto, juntamente de todo o templo. O templo de Hera era diferente dos outros, pelo fato dele ser mais estreito do que os convencionais. Ele tinha 33 metros de largura por 6 metros de comprimento. Ele foi o primeiro templo grego a se usar um pilar central para sustentar o teto. E ele também tinha partes de madeira, que eram cobertas por argila. Hera ficou conhecida por ser a rainha dos deuses, pois era casada com Zeus. Era a deusa grega das mulheres, dos casamentos, da família e do nascimento. Em diversas cidades como Olímpia, Tirinto, Delos, existiam templos dedicados à cultura dela. Em um dos principais locais de culto a essa deusa era a ilha de Samos. Por sua vez, possuía filhos com Zeus. Os filhos dela com seu marido eram Ares, Eris, Hebe e Ilita, e Ângelo. Alguns especialistas incluem Hefesto nessa relação, mas há várias versões da mitologia que dizem que ele gerou esse filho por conta própria, sem contar com a participação de Zeus. Samos é uma ilha bem pequena, pois a área dela é de 477,4 km². Ela fica localizada no Mar Egeu, país Grécia. Tem cerca de 33,814 habitantes. A história da ilha foi um dos atores de um dos mais importantes conflitos que ocorreram durante o Império Ateniense. Após entrar em guerra com Mileto, sendo ambos aliados de Atenas, Samos se rebelou contra Atenas, no que ficou conhecido como a Guerra Sâmia. Eu vou falar um pouquinho sobre a filosofia. Um dos filósofos que eu achei muito interessante trazer para o nosso trabalho é Pitágoras. Ele nasceu na ilha grega de Samos, estudou matemática, astronomia, música, literatura e filosofia. Uma coisa que eu achei muito interessante é que Pitágoras ele foi orientado na cidade de Mileto por um dos maiores filósofos pré-socráticos, Tales de Mileto. Porém, no entanto, suas ideias revolucionárias para a época o levou a ser perseguido. Por esse motivo, mudou-se para o Trono do Sul, região conhecida como Magna Grécia. Ele acabou fundando uma escola, a Escola Pitagórica. Em sua escola, ele misturava as áreas de matemática, aritmética e geométrica, astronomia, música, filosofia, política, religião e moral. O filósofo ele tinha uma relação muito forte com os números. Para ele, eles representavam harmonia e ordem. Ele falava que os números são a base da vida na Terra. Segundo ele, tudo é número, frase que indica uma explicação para a realidade de tudo que existe no mundo. A ele foi atribuído o uso da criação dos termos filósofo e matemática. Já na área da astronomia, Pitágoras também avançou com questões sobre a esfericidade do planeta Terra e o deslocamento dos astros utilizando o conceito matemático. Essa teoria, baseada no cosmo harmônico, ficou conhecida como a teoria da harmonia das esferas. E uma das suas maiores descobertas foi o Teorema de Pitágoras. Pitágoras criou a fórmula para calcular o tamanho dos triângulos retângulos, especialmente nas construções em geral. Infelizmente, em sua maioria, as informações sobre Pitágoras foram descritas séculos depois de sua morte, de modo que há poucas informações confiáveis sobre ele. Bom, eu vou falar um pouco sobre a parte da geografia. A ilha de Samos ela fica localizada no leste do Mar Egeu, próxima à ilha de Quío, na Grécia. Ela tem aproximadamente 477 km², possuindo 33.814 habitantes aproximadamente. A densidade demográfica da região é de 71 habitantes por km², tendo clima mediterrâneo.
latitude de 37 e longitude de 26 aproximadamente também. Comparando os mapas antigos com os mapas atualizados, os mapas antigos eles eram criados com base nas observações principalmente e cálculos, porém eram cálculos simples e assim eles não tinham certeza de nada e não era nada exato. Os mapas atualizados possuem a tecnologia como base, né? E satélites também que auxiliam muito, e assim eles têm mais semelhança e mais certeza. A gente usou o Google Maps, que é uma plataforma bem confiável e que o mundo inteiro usa, e com a tecnologia que nos proporciona muita coisa, né, ultimamente, que isso não tinha antigamente, né? Então, os mapas agora, com o Google Maps, a gente consegue ver mínimos detalhes, mesmo não estando naquela região. Como a gente pode ver aqui, restaurantes, hospitais que tem nas regiões, então são pequenos detalhes que a gente vê e a gente tem certeza daquilo. Ilha de Samos, Grécia. Algumas curiosidades sobre. Alguns turistas que já foram visitar a Grécia e a Ilha de Samos avisam os que querem conhecer que vão lá pelo tempo de setembro e outubro, pois essa época os preços ficam todos pela metade e é uma época muito boa de se viajar para lá. No mês de maio, junho e julho é muito cheio e os preços são absurdos. Bom, vale muito a pena se programar antes de ir, porque entre novembro e abril é uma época que tá tudo fechado porque não tem muito turista. Então, é bom você se programar se você tem curiosidade e tem vontade de ir pra lá, porque pra valer a pena a sua viagem, né? Bom, Samos também é conhecida como terra natal de Pitágoras, pois foi lá que o filósofo nasceu. Samos fica próximo ao continente da Ásia Menor, que fica separado pelo Estreito de Samos. O pico mais alto da ilha mede aproximadamente 1.433 metros. Algumas curiosidades sobre Pitágoras. Ele tinha um caráter muito tranquilo e amoroso, sendo uma pessoa muito agradável de se conhecer e conversar. Também é interessante mencionar que ele foi uma das primeiras pessoas com registro de ser vegetariano na história. Os primeiros colonizadores da ilha eram de origem obscura, e ainda há evidência da sua ocupação do Neolítico no inferior da costa sul, perto de Tigânia. A ilha já foi um dos principais centros comerciais da Grécia, comercializando com os povos do Mar Negro, Egito, Líbia, Corinto e Cálcis, e se tornando um rival acirrado de Mileto. Now the world